Então, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo time's up? Firmeza? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o berço da sabedoria, né? O reino da Grécia. Eu iniciei uma série de vídeos sobre os reinos gentílicos. Eu quero falar um pouco sobre o reino da Grécia, né? O que a gente aprende com o reino da Grécia. A Grécia foi marcada pela sua grande sabedoria, né? Quando a gente ouve falar de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, de Jogos Olímpicos, né? Da democracia, esse sistema democrático de governo, tudo isso foi influência da Grécia, né? A Grécia, ela influenciou o mundo, eles eram realmente um povo muito culto. E eu quero falar sobre Alexandre, né? O, o, o Império, o Reino Alexandrino, que tá. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Alexandre. Daniel capítulo 8, no verso 7, né, a parte B do verso diz: o carneiro não teve forças para resistir a ele. Né? O carneiro aqui é a Pérsia. A Pérsia não teve força para resistir a ele, Alexandre, né, no caso. O bode, Alexandre aqui é o bode. O bode o derrubou no chão e o pisoteou. E ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. Né? O carneiro, esse carneiro tinha dois chifres, que um chifre já era menor e o outro era maior, que representava o reino Medo e o reino Persa. Né? Hoje a gente conhece mais apenas como a Pérsia. Ah, diz mais: o bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. Né? E realmente, Alexandre, ele morreu de uma forma misteriosa. Ele morreu novo, ele morreu com 32 anos de idade. Morreu novo. E em seu lugar cresceram, aqui ó, fala, em seu lugar cresceram quatro chifres enormes na direção dos quatro ventos da terra. Um desses quatro chifres saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste da terra magnífica. Né? Está falando desses quatro chifres, nasce no final desses quatro chifres, desse reinado, desses quatro reinos, que a palavra de Deus, como a Grécia, ela é representada por um leopardo de quatro cabeças. Quando Alexandre morre, a Grécia ela passa a ter quatro governadores, ela tem quatro reis, né? Um chamava-se Cassandro, né? O outro chamava-se Ptolomeu, Seleuco, né? E Licímaco, né? Uh, Seleuco, a dinastia dele é de onde nasce esse chifre pequeno, que é Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele é a prefiguração do anticristo, né? Flávio Josefo escreve muito sobre a história de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, a história dele ocorre no período intertestamentário, né? O período onde não há livros registrados, livros inspirados por Deus, não há registro deles na história. E livros inspirados. Então, Flávio José é uma fonte segura da história que fala sobre Antíoco Epifânio. É bom, eu cito essa fonte de Flávio José para aguçar as pessoas, né, a buscar, a conhecer, né, sobre, porque assim como José foi uma prefiguração de Jesus, né, como Davi também foi uma prefiguração de Jesus. José ele foi rejeitado pelos irmãos dele, né? Jesus foi rejeitado pelos irmãos dele. Davi, quando ele começou a reinar, apenas duas tribos seguiram Davi, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos ficou com Saul, eles rejeitaram Davi. Jesus também uma pequena parte de Israel aceitou Jesus, assim como Davi. Uma pequena parte de Israel aceitou Davi. Judá e Benjamim aceitou Davi. As outras 10 tribos ficou com Saul.
Davi era uma prefiguração de Jesus. Assim, Antíoco Epifânio é uma prefiguração do anticristo. Né? E o chifre pequeno de Daniel do capítulo 8, ele não é o mesmo chifre pequeno de Daniel capítulo 7. Do capítulo 7, aquele chifre que nasce do quarto animal, o quarto animal que Daniel revela como um animal assombroso, né, que tinha garras de bronze, tinha dentes de ferro, tinha 10 chifres, e desses 10 chifres nascia um chifre pequeno. Esse é o anticristo dos tempos do fim. Agora, Daniel capítulo 8 é o anticristo daquele tempo, né, do tempo da Grécia, do reino da Grécia, do reino grego, da estátua, do ventre de bronze da estátua. E eu te convido a você ler os livros, a buscar os escritos de Flávio José, porque a gente aprende muito com isso. E então, os gregos, eles eram muito cultos. Paulo, quando ele passou pela cidade de Atenas, ele Atenas era o centro comercial da Grécia, né, praticamente. Ali era como a capital do império era Alexandria, quando foi fundado, né? Alexandria, que era a capital do império, mas Atenas sempre foi o centro comercial. É como nos Estados Unidos tem Washington, a capital, mas o centro, o olho econômico do país é Nova York. Naquela época era Atenas. Paulo passa por Atenas. Vamos ver o que Paulo encontra em Atenas, né? Eles eram um povo, eles eram politeístas, né? Poli de muito, né? E theos de deuses, politeístas, né? Muitos deuses. Da onde a gente tira a palavra teologia, né? Theo, Deus, logia, estudo de Deus. Então eles eram politeístas, muitos deuses. E Paulo teve essa cidade. Vamos ver o que diz o livro de Atos, no capítulo 17, o verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, Areópago era onde eles discutiam as ideias, né? Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Né? Eles eram tão astutos, né? A imagem do leopardo de Daniel de 4 cabeças, né, traz revela esse perfil astuto da Grécia. Eles eram tão sábios, inteligentes, que eles pensavam assim: não, para a gente não correr o risco de esquecer algum deus, ofender algum deus, vamos a gente, né, eles tinham criado um altar, né, para vários deuses, né, e eles criaram um altar e escreveram naquele altar: ao Deus desconhecido. E é onde Paulo, né, que era um homem culto também, Paulo foi criado na cidade de Tarso, onde era também um polo econômico, né, uma cidade bem desenvolvida. E Paulo ele aplica a sua sabedoria também e diz para eles: ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, né? Deus ele não habita em santuários de tijolos, né? Em casas construídas de tijolos pelos homens. Deus não habita nisso. Esse lugar não é a morada de Deus. Né? Jesus, quando disse: derrubai este templo e eu reconstruí em 3 dias, ele estava falando que o templo que ia ser reconstruído seria o corpo dele e o corpo das pessoas, o coração das pessoas seria a morada de Deus a partir daquele momento, né? A partir de que ele reconstruísse o santuário, né?
E Paulo vai mais aqui, ele diz, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos, para que de um só ele fez todos os povos, né? De um só, está falando aqui do Cristo, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que que viriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tentado pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Tá vendo? Deus não está longe de nós. Mas a gente deve buscá-lo, né? Buscá-lo. A Grécia, mesmo com toda a sabedoria que eles tinham dificuldade de conhecer a Deus, porque a gente esquadrinha a Deus pelo coração, né? Não pela nossa sabedoria. Pela nossa sabedoria a gente não consegue, né? A sabedoria de Deus, ela é loucura para o mundo, né? A mensagem da cruz, ela é loucura para o mundo. E eu encerro esse vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, né, comenta o vídeo, ajuda, né, a gente crescer junto, né, na graça, no conhecimento. Eu não, eu tenho um princípio de vida de, de respeitar, né, os comentários, não interessa, para mim não interessa a sua vertente de teologia ou a doutrina que você foi criado, porque, né, o respeito, né, deve prevalecer sobre isso, sobre todas as coisas. Eu gosto muito de uma frase de Agostinho que diz que nas coisas essenciais a unidade. As coisas essenciais, né? A questão da salvação, né? A questão do arrependimento, do batismo em águas, né? Do, essas coisas essenciais para a salvação, unidade. Devemos ter unidade nisso, né? Isso é inquestionável. As coisas essenciais do Evangelho. Agora, as coisas não essenciais, a liberdade, né? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10 que... Vamos ver o que ele diz. Ó, capítulo 10. Porventura... Ó, ele diz aqui, ó. Capítulo 10 e o verso 25. Comam de tudo que se vende no mercado sem fazer perguntas por causa da consciência, pois o Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto é oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, né? Então Paulo fala aqui que a liberdade do Evangelho nos permite comer de tudo, né? Para algumas pessoas, comer carne é pecado, né? Mas para quem tem conhece a liberdade do Evangelho, o pecado é quando você tem a informação que aquela carne ou aquela comida é oferecida a ídolos. Por isso que Paulo fala para a gente não perguntar. Porque se você perguntar e a pessoa falar que você não deve comer. Né? Acho que no capítulo 8, Paulo fala... Quer ver? No capítulo 8, o que Paulo diz? Lá no final. Portanto, o verso 13, capítulo 8. Portanto, se aquilo que eu
que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Então, se o que eu faço escandalizar o outro irmão, eu não devo fazer, né? Há um bom senso, né? Então, há liberdade, há certas coisas no Evangelho que há liberdade. Né? E eu não posso impor, se eu como carne, eu não posso impor o irmão não comer carne. Aliás, eu não posso impor ele a comer carne, aquele que não come. Eu não posso impor essas coisas. Há liberdade no Evangelho para isso. Né? Todas as coisas são feitas pelo Senhor. Né? E o ídolo, Paulo fala que o ídolo nada é. Né? A palavra de Deus fala que há um só Deus, o Deus é único, o Criador de todas as coisas. E o ídolo ele não fala, ele não tem vida em si próprio, né? Ele não tem poder de nada. Mas não devemos perguntar. Se alguém te oferecer algo para comer, você deve comer de bom grado aquilo, sem perguntar, né? Sem questionar de onde vem essa comida. O Evangelho te dá essa liberdade, né? De você comer de tudo. Então, nas coisas não essenciais, algumas coisas que discussões acerca das coisas da lei que provoca confusão entre as pessoas, né? Coisas que a liberdade do Evangelho nos permite que seja feito, né? Você querer discutir isso, às vezes provoca confusão e não traz crescimento algum, né? Como a gente vê muita discussão sobre doutrinas, né? A doutrina de uma certa igreja, a doutrina de outra certa denominação, um tentando provar que o outro está errado, são coisas que não, a gente não chega a uma conclusão, né? A questão da, da predestinação, da presciência de Deus, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, né? Da onipresença de Deus, são coisas que a gente não compreende ao certo, né? São atributos dele que a gente não consegue entender direito. Vai além da nossa capacidade intelectual, né? E tentar discutir, às vezes, doutrina A com doutrina B, às vezes tem coisas que, essas coisas, como Agostinho disse, né? Essas coisas de liberdade. Essas coisas não são essenciais à salvação, não são cruciais à salvação. E Agostinho fala em todas as coisas o amor, né? Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, o amor. É esse princípio que eu sempre aplico à minha vida, né? De respeitar a sua forma de pensar e, e, e desde que isso não afete as coisas cruciais da salvação, porque nas coisas cruciais devemos ter unidade, né? Como coisas que vai afetar a salvação do irmão. Né? A palavra de Deus fala que se a gente vê o nosso irmão no pecado, né, e não tentar advertir ela daquilo, não tentar alertar ela daquilo, né, o sangue daquela pessoa é cobrado da gente, né, por se omitir aquilo, né? A gente tem que tentar resgatar, tentar ensinar o caminho da verdade, né? Tentar ensinar o caminho da verdade. Sempre com amor. Né? Nunca com, como a palavra de Deus diz, né? Não por força ou por violência, né? Mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Comente embaixo para que, né, a gente possa crescer junto. Eu dei uma pincelada aqui só na Grécia, né? Sobre o reino da Grécia.
E tem muita coisa. Tomara que esse vídeo te aguce a estudar mais, a buscar, né? A compreender os mistérios de Deus, e que eu oro para que Deus traga luz e entendimento sobre o vídeo, tá? Qualquer coisa, nós estamos aí, né? Como eu sempre digo, eu não sou o Senhor da verdade, mas a gente está aqui para aprender together, né? Como diz, together. A gente, together, somos mais fortes, né? Sempre. A união, ela faz a força. Isso é indiscutível, né? Quando um ou dois se reúnem em nome do Senhor, ali ele se faz presente. E Deus, ele edifica, ele concede, né? Nós somos um corpo, e Deus, ele ministra através desse corpo, né? Ele dá dons a uns, né? A uns ele dá dons de sabedoria, né? E uns ele levanta para mestres, né? Para ser ensinar a palavra de Deus, né? Dons de, de assistência, né? De compaixão, Deus, ele distribui esses dons de acordo com a vontade dele, né? Ele institui uns para determinadas funções no corpo do Senhor, né? Uns têm o dom mesmo de ensinar a palavra de Deus, isso é dom de Deus, e ele multiplica os dons, né? Se você quiser receber um dom de Deus, é só buscar ele, que ele te concede, né? Na parábola dos talentos lá, ele deixa bem claro isso. Ele fala que um foi dado um talento, a outro cinco, a outro, né, 10 talentos. E essas pessoas multiplicaram esses talentos, né? Então, quer dizer, é só correr, buscar a Deus e pedir os talentos, né? Deus, ele anseia que nós busquemos por essas coisas, né? Os dons do Espírito, os frutos do Espírito. Deus anseia que a gente busque por isso. E eu oro para que Deus multiplique, né, a graça dele, o amor dele sobre você, e traga luz sobre as coisas dele, e que, né, a sua misericórdia nunca se aparte de nós, né? Que a sua misericórdia se renove todos os dias, e nos guarde do mal, tá? Um forte abraço e uma ótima semana abençoada para você, em nome de Jesus.